Seja bem-vindo, Espírito Santo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. É alegria imensa de poder estar aqui com os irmãos pela primeira vez nessa oportunidade. Única e singular que nosso Deus está nos conceder. E a graça que nos alcançou, aprove a Deus conceder esta vitória a nós, de poder estarmos aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Enquanto você vai vendo sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 10, a partir do versículo 46, vou tecendo aqui alguns agradecimentos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se eu errar o nome, que as irmãs me perdoam, tá? Porque eu vou lembrar de nome é difícil. Mas quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Luceni, isso? Isso mesmo? Lucilene, que foi através dela que nossa irmã Marceli fizeram o convite para a gente poder estarmos aqui. Amém, meus irmãos? Deus continua abençoando a vida delas, pela confiança, por estar fazendo esse convite. Deus abençoe os pastores aqui presentes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem encontrou, diga amém. Amém. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, o cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente o tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Oramos, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero te glorificar, eu quero te magnificar, louvar ao Senhor por esta oportunidade única e singular que o Senhor está nos concedendo. Mais uma vez, perdoa os nossos pecados, fala conosco não porque queremos, mas porque precisamos ouvir. E que o nome do Senhor nesta noite seja exaltado, pois é necessário que diminuamos para que o Senhor cresça. Podeis nos assentar, adorando a Jesus. Trago nessa noite, Deus abençoe, na paz do Senhor, do meu pastor Zaqueu, ali, da Igreja Pentecostal Tabernáculo de Oração, ali no Jardim Petrópolis, que eu levo ali na sede, e o mesmo é o meu líder. Meus amados irmãos, antes de adentrarmos no texto que acabamos de ler, seria mister falado um pouco do que Deus fez na minha vida exatamente no ano passado, em junho, propriamente dito do ano passado. Eu não sei se aqui vai ter algum profissional na área da saúde, mas se tiver, vai entender o que eu vou descrever aqui agora. Em junho do ano passado, eu fui cumprir uma agenda, 3 agendas na verdade, na cidade de Morrinhos, Goiás. Eu cumpri a primeira agenda e no mês de maio, finalzinho do mês de maio, eu peguei uma dengue, naquela época de 24, no ano 24, né, 2024, quando a dengue era aproximadamente ali no mês de maio, abril, maio, junho, julho, a dengue foi aquele bem mais forte nessa época. Eu peguei essa dengue, fiquei 5 dias na UTI. No 6º dia eu saí da UTI, fui para o quarto e fiquei no quarto da noite, de um dia para o outro. Quando foi de madrugada, apareceu um ser dentro do meu quarto. Esse ser só estava de bermuda, sem camisa, descalço,
a sua bermuda era vermelha, ele estava com o seu cabelo era grande, mas estava amarrado. Chegou no meu quarto, do meu lado tinha um irmão da Luz para os Povos, do meu lado direito, eu estava do lado esquerdo. Esse ser apareceu dentro do meu quarto, lá dentro do hospital, e disse: eu quero conversar com você. E eu falei para ele: eu não quero conversar com você. Em nome do Senhor Jesus, você saia daqui agora. Ele sumiu. Recebi alta, eu fui para casa, mas quando eu fui para casa, eu saí do hospital já sentindo dores no canal do uretra. E quando eu cheguei em casa, que eu fui viajar para cumprir essas agendas, a dor começou a intensificar. Eu cumpri a primeira agenda tranquila, mas quando fui para cumprir as outras duas, não conseguia mais. Eu falei para minha esposa: vamos para o hospital daqui mesmo, eu não estou aguentando de dor. Ao ponto que começou a doer tanto que eu não conseguia mais andar direito. Eu tinha que andar segurando na parede, andar bem devagar, porque a dor é terrível. A minha nádega esquerda empedrou, e a dor que era muito forte no meio das minhas pernas, exatamente na região da pelve. Eu fui para o hospital, a doutora fez o exame, foi diagnosticado com anemia e uma infecção de urina, mas a dor não passou. Ela receitou, prescreveu antibióticos e prescreveu uma dose de morfina para tirar a dor. Naquele momento tirou a dor, mas quando eu fui para casa, eu comecei a sentir dor novamente à noite. Eu falei para minha esposa: não adiantou, vamos amanhã para o hospital de novo. Voltamos ao hospital, mais uma vez morfina, só que agora a morfina não fez mais efeito, a dor não passava. E eu falei para a esposa: vamos voltar para Anápolis, e eu vou ligar para os pastores dizendo que não vai ter como cumprir a agenda, porque eu não aguento não. Pedi ao Edilson, que é o esposo da minha sogra, para que viesse trazer o meu carro, e que a minha cunhada viesse trazer o carro dele para ele poder retornar para a cidade de Morrinhos. Cheguei no dia 2, no domingo, 2 de julho, no domingo, cheguei aqui em Anápolis, ruim demais, sentimos dores terríveis, não aguentava ficar de pé. Cheguei no hospital, quando cheguei no hospital, os médicos ainda não descobriram o que estava acontecendo. Queria fazer exame de urina, não conseguia urinar, parei de urinar, não conseguia mais urinar. Eu só sentava de lado, não conseguia sentar normalmente, a dor era terrível. Nisso eles estavam aplicando morfina, a dor não passava. Até quando foi domingo à noite, eles disseram: nós vamos ter que internar o seu esposo. Eu fui ser internado. Ali mesmo, ali no atendimento de urgência do Hospital Evangélico, eu fiquei. Ali mesmo eles prepararam a cama para mim ficar, até que conseguisse arrumar um lugar para mim internar. Quando eu fiquei ali, eu comecei a sentir dores terríveis e falta de ar. Perdi a audição, não conseguia mais ouvir, nem minha esposa ouvia os lábios dela mexer, mas não ouvia ela falar, não ouvia o som da sua voz. Eu disse para ela: eu não estou conseguindo respirar, e a minha audição sumiu. E ela, mais do que depressa, foi logo chamar a enfermeira. A enfermeira disse: não, ele deve estar ansioso, por isso que ele não está sentindo o ar, não está conseguindo respirar. Mas quem disse que a falta de ar passou? Foi só agravando. Quando foi na terça-feira, no dia 3, ainda se agravou mais. O urologista chegou e falou assim: não, ele só está com o cabelo inflamado na nádega esquerda, nós vamos fazer a punção e ele vai melhorar. E nada disso fez. Não me levaram para a UTI, não fizeram a punção, o negócio se agravou. Quando foi no dia 4, minha esposa recebe a notícia: nós vamos ter que entubar o seu esposo, porque ele está com infecção generalizada. Me entubaram no dia 4, em coma induzido, fiquei 12 dias de coma. No dia 4, quando me induziram ao coma, eu sofri a primeira parada cardíaca. Só que essa primeira parada cardíaca, ela veio seguida de uma trombose e um derrame na perna direita. E o médico falou para minha esposa nesse dia 4 que eu não passaria daquela noite, porque a minha pupila havia dilatado para mim estar em estado de óbito. A minha esposa começou a chorar, disse para o médico, e ele ia conversando com Deus, disse: se for para ele voltar vegetando, e
Deus leve, porque o sonho dele é pregar o Evangelho. E vegetando em cima de uma cama, não teria como pregar o Evangelho. Aquela noite passou, Deus deu o livramento da parada cardíaca, deu o livramento da trombose, deu o livramento do derrame na perna. Mas aí no dia 5, veio a segunda parada cardíaca. E eu fiquei do dia 4 até o dia 15 em coma. E nesses dias de coma, Deus me deu o livramento de 2 paradas cardíacas. No dia 16, eu voltei do coma, abri os olhos, percebi que eu estava dentro da UTI. Quando foi 3 dias, de 3 a 6 dias depois de eu estar ali na UTI, veio na minha vida eu estava consciente para saber o que eu passei, que foi uma parada respiratória. Quem trabalha na área profissional sabe, quem faz a traque, se os irmãos verem aqui, eu tenho uma cicatriz, tiveram que fazer uma traqueostomia por causa de eu entrar em coma. Então, por causa dessa traqueostomia, é normal acumular secreção. E se a secreção for demais, ela vira uma rolha seca, entope os brônquios e você não consegue respirar. Na hora que a fisioterapeuta veio aspirar para tirar a secreção, entupiu meus brônquios. Eu parei de respirar. Quando eu parei de respirar, a aparelhagem começou a apitar o problema. Ela chamou o doutor. Tentaram me reanimar. Não estava conseguindo. Fiquei 6 minutos sem respirar. Eles tentando oxigenar, fazer com que eu voltasse a oxigenar o cérebro e não conseguiu. Quando deu 6 minutos, o médico teve uma ideia. Aplicou adrenalina na minha perna direita. Na coxa, exatamente na coxa direita, aplicou adrenalina e meu coração começou a funcionar. Eu começava a respirar, me ligaram-me nas máquinas para respirar mecanicamente. Eu fui voltando, fiquei um dia na máquina respirando devagar, voltei. Quando foi no dia 30 de julho, saí da UTI, fui para o quarto, fiquei 16 dias. Esses 30 dias que eu fiquei de UTI, entre o coma e o estado da UTI, foram 30 dias. Chegou um tempo, só não me falha a memória, se foi dia 4, ou dia 5 ou dia 6. Tiveram que fazer a cirurgia para tirar o pus que havia acumulado na região da pelve. Teria que cortar, porque a bactéria que estava ali, ela desenvolve uma síndrome chamada síndrome de Fournier. Ela apodrece a carne. Então tinha que tirar a carne que estava toda contaminada e tirar o pus. Só que quando eu estava nesse processo, a minha pressão deu uma queda muito grande. E pela minha pressão ter dado uma queda, faltou circulação nos pés, porque o organismo vai priorizar o cérebro e o coração. O seu organismo não vai priorizar os dedos ou os pés, se a pressão cair. Ele só vai priorizar o cérebro ou o coração. Então, pela pressão cair, faltou circulação nos dedos, nos pés. O que acontece? Necrose. A minha esposa recebe a notícia: nós vamos ter que amputar o pé do seu marido. Liguei para o pastor lá em Colinas, Tocantins, disse: ora por mim. Minha esposa ligou para ele, disse: ora para o meu esposo que os médicos estão querendo amputar os pés dele. Ele orou, Deus não permitiu. Depois aliviou aquele arroxeado do pé, mas ficou nos dedos. O médico falou: vamos ter que amputar o dedo dele. Não precisou. Só precisou fazer o debridamento para tirar aquela pele morta por falta de circulação. Os dedos afinaram. O dedo do pé esquerdo ficou achatado porque teve que tirar a carne, e do pé direito afinou. Mas a amputação. Graças a Deus. Voltei para casa e fiquei 5 dias. Depois eu fui tratado no hospital de Queimadura para recuperar da cirurgia. Fiquei mais 16 dias. E hoje estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus, meus amados irmãos, faz um milagre. Eu ainda estou no processo de recuperação. De vez em quando a pressão ainda dá uma queda, de vez em quando ainda passa mal, mas Deus vai dar vitória. Estou usando bolsa de colostomia porque teve que fazer a reversão do intestino para não dar infecção onde foi feita a cirurgia. Estou fazendo ainda fisioterapia para voltar a andar normalmente. E aí nós vamos seguindo. Amém. Não posso trabalhar mais, estou com um advogado lá no INSS para tentar aposentar.
porque trabalhar mais não tem como, não tem mais condição. Mas Deus vai dar a vitória no final de tudo isso aí. Amém, meus irmãos? Então vamos começar. O texto que nós lemos é muito conhecido, isso é fato. Quem nunca ouviu falar sobre o cego de Jericó? As igrejas que é acostumado a fazer campanha, já fizeram campanha baseada nesse texto. Já fizeram, por que não até pessoas que particularmente já fizeram campanha baseado na frase mais conhecida: o que queres que eu te faça? É como se Jesus assinasse um cheque em branco e quem colocasse o valor do cheque era o próprio Bartimeu, mas o cheque estaria assinado pelo nome de Jesus. O mesmo ocorreu no Velho Testamento com Salomão: pede-me o que quiseres. Salomão pediu sabedoria para julgar e governar o povo de Deus. Mas observe, a primeira coisa que nós temos que observar no texto é que o texto vai nos dar a origem, porque Bartimeu não surgiu de paraquedas, não caiu de paraquedas na história. Há origem, há uma história por detrás do personagem chamado Bartimeu. Perceba, a palavra Bar-Timeu não é grego e nem hebraico, é aramaico. Bar, filho. Timeu, o nome do seu pai. Bartimeu significa filho de Timeu, de forma etimologicamente falando. Perceba que a Bíblia vai nos trazer a origem de Bartimeu. Bartimeu tinha um pai. Bartimeu tinha uma origem. E toda vez que Deus sempre vai chamar alguém, tratar com alguém, sempre Deus vai chamar pelo nome. Sempre Deus vai descrever a sua origem. Senão, perceba, quando Jesus vai perguntar para os seus discípulos: o que dizem os homens que eu sou? Uns vão dizer Jeremias, outros vão dizer que o Senhor é Elias, ou que João Batista ressuscitou. Mas Jesus vai perguntar para os discípulos: o que vocês dizem que eu sou? Pedro, através da revelação de Deus, porque se fosse carne, jamais Pedro daria aquela resposta de que Cristo é o Filho de Deus. Mas Deus revela no coração de Pedro que Cristo é o Senhor. E Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Perceba que Pedro vai dar a origem e a identidade daquele Cristo que está diante deles. Mas como Pedro fez questão de trazer a origem, de trazer do ponto de partida da onde Cristo veio, Jesus vai dizer para Pedro: pois te digo que tu és Simão Pedro, filho de Jonas. Jesus vai trazer também para Pedro a sua origem, filho de Jonas. Pedro tem pai, Pedro tem uma origem. Quando a Bíblia traz isso para nós, revelando o nome do pai de Bartimeu, significa que Bartimeu tem uma origem. Ora, se você continuar a leitura, você vai perceber que Bartimeu estava em Jericó, não dentro da cidade, mas do lado de fora da cidade. Nós sabemos que Jericó foi amaldiçoada por Josué. Josué amaldiçoou aquela cidade. Aquela cidade, na verdade, foi destruída pelos israelitas, através da liderança de Josué. Só que Josué libera uma palavra, que aquela cidade jamais deveria ser reedificada. Se os alicerces foram levantados novamente, seria à custa do filho mais velho de quem edificar aquela cidade. Se levantar os muros, as portas da cidade, seria à custa do filho mais moço. E nós percebemos que lá no primeiro livro dos Reis 16, se não me falha a memória 34, o homem tentou reedificar Jericó. Os seus 2 filhos morreram, porque havia uma maldição. Se você observar que foi nas redondezas de Jericó que Jesus foi tentado pelo diabo. Há uma maldição sobre Jericó. Só que
A entrada de Jericó é a mesma saída. Não tem duas entradas e não tem duas saídas. Se você entrasse pelo portão, esse portão que você entrou é o mesmo portão em que você vai sair. Agora perceba que na beira desse portão e na beira do caminho, com certeza não tinha só cegos, com certeza havia mais pessoas que estavam ali, doentes, impossibilitadas de andar, de locomover-se. Mas quando você vai ver Mateus vai nos narrar dizendo que não só havia Bartimeu, mas que ele tinha um companheiro que estava do seu lado. Agora perceba, Jesus entra em Jericó, faz o que tem que fazer. Lá em Jericó, ele evangeliza e ganha, vamos assim dizer, no nosso linguajar popular, Zaqueu. Zaqueu se converte, se arrepende, ele sai de Jericó, está indo para Jerusalém entregar a sua vida. Só que quando ele sai, Bartimeu vai ouvir um alvoroço, uma grande multidão que está vindo, fazendo barulho. Não sei qual barulho seria. Talvez vinham dando glória a Deus pelos milagres que aconteceram. E já que eu já abro um parêntese para entendermos que quando Cristo está no ambiente, não pode jamais haver silêncio. Porque quando Cristo está no ambiente, tem que ter glória a Deus e tem que ter aleluia. Jamais um pregador ou um pastor tem que forçar o crente a dar glória a Deus, forçar o crente a dar aleluia. Nós entendemos, de forma criminalmente falando, que intimidade forçada é estrupo. Mas se você tem intimidade com Deus, você vai dar glória. Se você tem intimidade com Deus, você vai dar aleluia. Imagina o alvoroço e o barulho que esta mesma multidão está fazendo ao ouvir glória ao nome do Senhor Jesus. O barulho da multidão, Bartimeu começa a ficar ligado, a entender que alguma coisa está acontecendo. E quando ele ouve o barulho da multidão vindo, ele vai perguntar o que está acontecendo. Alguém vai dizer para ele que Jesus o Nazareno está passando por ali. Amém. Aleluia. Observe que Bartimeu ele era cego, sim ou não? Mas observe com seus ouvidos, estava atento a algo interessante. Porque o agravante não é você ser cego, o agravante é você ser surdo. Porque o milagre sempre vai começar quando eu ouço. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que a fé não vem por você enxergar a Bíblia. A fé vem por você ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E quando eu ouço a palavra de Deus, eu coloco esses ensinamentos em prática para me viver o padrão bíblico. Sem ouvir, não tem como eu obedecer. Sem ouvir, não tem como eu colocar em prática o que está sendo ensinado. Eu acho que a pior coisa é a falta da audição espiritual. Observe que Bartimeu está cego fisicamente, mas os seus ouvidos estão atentos ao que está acontecendo ao seu redor. O barulho de glória a Deus e aleluia que acompanhava a multidão está acontecendo. Quando ele ouve este barulho, ele pergunta o que está acontecendo. Jesus, o Nazareno, está passando por aqui. Glória. Glória a Deus. Quando ele olha para mim, quando ele percebeu que Jesus estava passando, ele vai usar a habilidade da fala, de clamar. Ele não poderia locomover-se até Jesus, porque para ele chegar até Jesus, alguém teria que pegar na mão dele e guiá-lo. Mas não esqueça disso daqui. Ele está na beira do caminho e continua na beira do caminho. Quem vai passar por ele é Jesus. Não é Bartimeu que vai passar por Jesus. É Jesus que vai passar por Bartimeu.
Quando Jesus passa e ele toma uma decisão. Se você observar, beira do caminho nos dá uma alusão de indecisão. Nos dá uma alusão de não firmeza. Um pé aqui e outro lá. Se você observar na Bíblia, vai falar de Eutico. O culto estava acontecendo, ele estava sentado na janela e Paulo pregando. Ele caiu da janela, quebrou o pescoço, Deus teve que fazer um milagre na vida. Porque se ele tivesse junto com os irmãos, dentro do culto, ele não teria caído e quebrado o pescoço. Percebe que essa beira nos traz uma conotação de indecisão, de uma decisão que precisa ser tomada. Quem está à beira do caminho não toma decisão fácil, ou quando toma a decisão errada. Mas tomar a decisão certa é quando Jesus vem e passa por mim. Porque quando ele passa por mim, eu entendo que eu tenho que tomar a decisão certa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus passou, ele está na beira do caminho, ele vai tomar a decisão certa. De o que, pregador? Clamar, Glória a Deus. falar, gritar por misericórdia. Ele se coloca sobre os seus pés e clama a Jesus para que Jesus venha socorrer. Perceba, Bartimeu não nasceu cego. Bartimeu, na sua caminhada, tornou-se cego, mas ele não nasceu cego. Porque senão ele não teria dito para Jesus que eu torne a ver. Ou seja, um dia ele enxergava, mas alguma coisa aconteceu e ele não enxerga mais. Aí se você for procurar a história paralela, o historiador vai dizer que Bartimeu foi cego por causa do imperador de Roma. Se eu não me falha a memória, parece que foi Tibério César. Mandou assassinar o seu pai e ainda deixou Bartimeu cego. Tibério César vai dar um presente para Bartimeu, uma capa, autorizando a ele mendigar e esmolar. Nós sabemos que nós temos um porto seguro, é Deus, sim ou não? Sim. Mas de forma carnal nós temos um porto seguro, que é o nosso Pai, sim ou não? Sim. Mas isso foi tirado de Bartimeu, sim ou não? Sim. E se for tirado de Bartimeu, então totalmente ele perdeu a esperança. Porque o seu porto seguro lhe foi, além de ser tirado do seu porto seguro, ele ficou cego. Senhor. Aleluia, Jesus. Eu não sei quantos anos que ele tinha, mas ele era criança. Mas com certeza ele viu seu pai ser assassinado antes dele ficar cego. Para quem estuda um pouco, sabia que os imperadores romanos eram terríveis. Eles próprios tinham como se eles fossem uma divindade. Todos os imperadores eram terríveis. E nós entendemos que quando o porto seguro de Bartimeu foi tirado, seus olhos foram vazados. Que agora, a partir daquele momento, se ele quisesse comer, ele teria que virar um mendigo e pedir esmola, pedir dinheiro para se alimentar. A capa era a autorização de Roma. Observe, se você entender o que representa esse sistema romano para nós aplicarmos para o nosso dia. Representa um sistema que quer que você fique dependente desse sistema. O sistema quer que você fique dependente.
E nós sabemos que a nossa dependência é exclusivamente em Deus. A nossa dependência não pode ser no poder aquisitivo, legislativo, nada disso, nem nos 3 poderes. A nossa dependência está em Deus. O sistema quer que nos tornemos dependentes dele. O sistema fez com que Bartimeu tornasse dependente do sistema. Se César não desse autorização, ele não poderia mendigar. Se César não desse a capa para ele, ele não poderia pedir esmola. Mas para pedir esmola, ele tinha algo que representava o sistema na sua vida: a capa. Observe. Quando Jesus passa, ele chama Jesus. Ele clama pelo filho de Davi. E nós sabemos que uma das credenciais do Messias é ser reconhecido como filho de Davi, descendente direto do trono. Olha para cá, presta atenção nisso aqui agora. Se Jesus fosse descendente de Davi via Salomão, ele não seria descendente direto do trono, porque teria que passar por Salomão e toda a sua descendência. Então, como é que Jesus vai ser descendente direto do trono? Teria que ser Davi, o seu filho, e direto para Jesus. Como é que seria isso? Davi teve 6 filhos com Betseba. Primeiro livro da Crônica, se não me falha a memória, capítulo 3. Ele teve 6 filhos com Betseba. Se não me falha a memória, o terceiro ou quarto filho é chamado de quem sabe, Natã. Então, como é que Cristo vai ser descendente de Davi direto do trono? Através de Natã. Quem é o descendente de Natã? Maria. Carnalmente, José não tem nada a ver com Cristo. José só é pai de Jesus pela lei. Mas carnalmente é Natã, Maria e Cristo. E se você observar, Salomão rejeitou Natã. E Davi também rejeitou Natã. Agora vem comigo. Isso é uma outra história. Quando ele chama filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele fala da credencial de Jesus. Reconhecendo ele como o Messias. Reconhecendo ele como descendente direto de Davi. Só que ele vai falar algo interessante aqui. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Por que ele não pediu compaixão? O que é compaixão? É eu me colocar no seu. E o que é misericórdia? É eu pegar você e colocar dentro do meu. É pregar a palavra miseris, é pegar o miserável, o sujo, o lixo, o imundo, córdia, coração, e pegar esse lixo e colocar dentro do coração. E o Bartimeu está dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pega esse maltrapilho, pega este cego e coloca dentro do seu coração. Glória a Deus. Olha para mim, Isaías 61, versículo 1, vai falar das características do ministério do Messias: cheio do Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, pregaria as boas novas, libertaria os cativos. Mas jamais, Isaías 61, versículo 1, vai citar cura aos cegos. Mas quando Jesus repete essa profecia em Lucas capítulo 4, Jesus vai repetir tudo que Isaías disse, mas Jesus vai acrescentar: e dá vista aos cegos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então jamais Isaías 61 vem, pode cumprir na minha vida, na sua vida, porque não tem como, só cumpre no ministério de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bartimeu agora está clamando ao filho de Davi pela misericórdia. Jesus vai ouvi-lo. Quando Jesus ouve, não sei quem foi o discípulo que Jesus mandou, mas Jesus vai mandar alguém lá para ele, vai dizer: vai lá e chama ele para mim. Buscar.
Glória a Deus. Então foi um dos discípulos, chamou Bartimeu. Primeira coisa que ele fez foi falar: Bartimeu, levanta, tenha bom ânimo, porque ele lá fora é chamado de cavalo, mas servo de Deus é chamado de ovelha. E quando Deus chama essa ovelha, Deus chama pelo nome, Deus não chama por apelido. Eu vou chamar a Maria, eu vou chamar o João, eu vou chamar o Francisco. Deus chama pelo nome, porque o seu nome é a sua identidade. Glória a Deus. O seu nome é o que você é. Glória a Deus. Só tem uma coisa que revela a sua identidade, é o seu nome. Quer ver? Isaías 42, versículo de número 8. Eu sou o Senhor, e esse é o meu nome. A minha glória eu não dou a outra, e nem a minha honra eu divido com imagem de escultura, porque eu sou o Senhor, e esse é o meu nome. Deus de identidade chama quem tem identidade. Um Deus que revela a identidade chama quem tem identidade. Então ele vai chamar Bartimeu, coloca sobre os seus pés, porque ele te chama. Bartimeu, mais do que depressa, a Bíblia vai dizer que de um salto colocou-se sobre os seus pés, ou seja, não aceitando a situação em que ele vivia. Esse salto é um contestamento da situação, dizendo: eu não aceito essa vida que eu estou levando, eu não aceito essa vida de mendicância, de esmolar, pedir todo dia esmola, porque quando Jesus chega, ele não só muda a identidade, ele muda a história, ele muda o contexto da sua existência. Quem acredita nesta palavra, levanta a mão. Glória a Deus. Oh, aleluia. Chamou, colocou sobre os seus pés. Quando ele colocou sobre os seus pés, ele vai ter uma última atitude antes de pedir o milagre. Qual foi a atitude que ele teve? De pegar aquilo. A única coisa que representava na vida dele representava o sistema. A única coisa na vida dele que representava tudo aquilo que representava o seu defeito físico, que representava toda aquela sua história. Ele vai tirar e vai lançar. Pelo menos duas capas na Bíblia que jamais eu quero ter lá na minha vida: a capa de Acã, que foi furtada, e a capa de Bartimeu. Essa eu não quero jamais na minha vida. Nós sabemos que a capa de Acã representa a hipocrisia, a mentira, a falsidade. A capa de Bartimeu representa a dependência do sistema, o defeito físico. Representa uma vida de miséria, uma vida abaixo da média, no sentido espiritual. Essas duas capas eu não quero na minha vida. Amém. Mas tem crente que até hoje está servindo a Jesus, mas não teve coragem de abandonar essa capa até hoje. Pulamos, saltamos, falamos em língua, mas a capa ainda continua em nossos ombros. Não queremos abandonar a capa, não queremos deixar a capa que representa o sistema, a capa que representa tudo isso, a capa que representa a mentira, a capa que representa a falsidade, a capa que representa a hipocrisia, a capa que representa a mendigância espiritual, a capa que representa a alta piedade, a alta vitimização. Tudo isso lança fora hoje. É hora de nós avançarmos pela graça e abandonarmos toda essa capa que representa tudo isso que eu acabei de descrever. Ele vai pegar essa capa e vai lançar fora. Quando ele lança fora, o discípulo vai pegá-lo e vai levá-lo até Jesus. E quando leva até Jesus, aí vem a pergunta, e todos nós conhecemos, que é tema de campanha. Quantos irmãos já não fizeram campanha baseada nesse texto que queres que eu faça? Como eu falei no começo,
É como se Jesus pegasse o cheque, escrevesse o nome dele e falou: Bartimeu, preenche o valor. Aleluia, Jesus. O cheque está assinado com o meu nome, mas quem vai colocar o valor é você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso cabe-me a dizer para vocês que quando eu tomo uma decisão de sair daquele comodismo indecisivo, clamar por Cristo, abandonar aquilo que me afasta, que é a capa, e eu vou, me aproximo até Ele. O trabalho de passar por você é Jesus, mas de você aproximar de Jesus é com você. Glória a Deus. Jesus não vai aproximar de você se primeiro você não aproximar dele. Por que, pregador? Porque Jesus não invade. Jesus não te força. Jesus quer que você queira. Jesus quer que você dê o passo. Quando ele foi ter com Jesus, aquele encontro vai mudar a vida de para sempre. O que aconteceu naquele encontro? Jesus vai fazer a pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus queria despertar em Bartimeu a fé. Porque uma vida, como eu descrevi para os irmãos, o que ele levou era para ele não ter mais esperança, sim ou não? Mas Jesus sabe onde ele trabalha. Somente Jesus para pegar um psicopata e transformar ele no maior missionário da história. Quem, pastor? O apóstolo Paulo. Se for pela psicanálise e a psicologia, Paulo era um psicopata, irmão. Paulo matou mulheres, crianças, arrastaram pela rua, colocaram preso. Paulo era psicopata. Aí quando tem um encontro com Jesus em Damasco, Jesus muda sua mente, batiza ele com o Espírito Santo. E o único que vai dizer: seja pois meu imitadores, como também eu sou de Cristo. Somente Jesus para mudar. Quando Jesus pergunta para ele, Jesus desperta a fé. E o cego responde: mestre, que eu torne a ver. Eu não sei qual o seu pedido aqui hoje, mas eu gostaria que nesse culto você não pedisse nada. Eu gostaria que nesse culto você somente agradecesse Glória a Deus. pelo que ele já fez. A necessidade presente de Bartimeu era a cura. E pela fé despertada no seu coração, ele alcançou esta cura. Só que ele vai receber outro presente de Jesus. Se não, perceba no versículo 52. Jesus vai dizer para ele: vai, a tua fé te salva. Espera aí, meu irmão. Bartimeu falou: Senhor, que eu torne a ver. Aí Jesus vai e diz: a tua fé te salva. Além de ele ser curado da cegueira, ele recebe a salvação. Olha para mim. Em nenhum momento, vou dizer isso para você sem sombra de erro, sem dúvida do que eu vou dizer. A cura, ela vem pela misericórdia de Deus. Mas o maior interesse de Deus é te salvar. Amém, gente. Glória a Deus. Por tudo isso que eu passei, sou diabético, tenho essa enfermidade na minha vida, e Deus não quer me curar. E eu vou largar Jesus por isso? Não. Porque eu sei que quando isso que é corruptível se invertir da incorruptibilidade, e essa carne mortal se invertir da imortalidade, não vai ter diabetes, não vai ter câncer, não vai ter AIDS, não vai ter doença nenhuma. É capaz de contaminar esse corpo glorificado para a glória de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Só que aí, e quando depois desse encontro, de tudo isso que aconteceu, o que a Bíblia vai nos dizer? Que imediatamente ele tornou a ver, e aí o negócio muda. Ele sai da beira do caminho para estar no caminho. Ele sai da beira para estar no caminho. Até você entender, eu vou parar de falar. Ele sai da beira para estar no caminho. Decisão. Coloca sobre os seus pés. Glória a Deus. Glória a Deus. Decisão.
Feche teus olhos. Vamos orar a Jesus em agradecimento. Aleluia. E se Jesus chegar até você e te perguntar o que queres que eu te faça? Só que o que queres que eu te faça não vai ser naquilo que você quer, vai ser naquilo que você precisa e necessita. Porque talvez o que você quer não está de acordo com a vontade de Deus. Mas o que você precisa pode estar de acordo com a vontade de Deus. Feche os olhos. Eu não sei o que aconteceu no seu passado. Eu não sei o que Tibério César tentou fazer no seu passado para tentar te desanimar, para tentar tirar o teu foco, para tentar tirar o teu porto seguro, para tentar tirar a sua fé, para tentar tirar a sua esperança. Mas eu quero dizer que nessa noite, aquele que cumpriu todas as credenciais do Messias está aqui nesse culto no lar. E está perguntando para você nessa noite: o que queres que eu te faça? Porque a presença daquele que curou Bartimeu, a presença daquele que trouxe salvação na vida de Bartimeu, está aqui nessa noite, trazendo ao seu coração a esperança, aumentando a fé no teu coração. Talvez você que chegou aqui desanimado, desesperançado, pega esta capa agora, joga esta capa para longe de você. Jesus quer te curar, Jesus quer te tocar, Jesus quer operar um milagre na sua vida. Aleluia! Oh, só os pentecostais que vai falar a Jesus de Nazaré. Só os pentecostais abrem a boca para a glória para Jesus de Nazaré. Você que pode tomar seu assento, toma, meus irmãos. Aleluia. Pode tomar sua assento, eu vou passar só 3 recados que Jesus colocou no meu coração. Aleluia. Quem está no culto, diga amém. 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 Deus te dá um livramento muito grande e um prejuízo. Eu vi o Senhor entrando até em depressão pelo prejuízo que ia tomar. Porque eu vi o Senhor nessa visão que Deus me deu contigo, chorava muito. Eu perguntava a Deus o que seria isso. Deus falava: eu estou cortando a vida dele, um prejuízo. O laço do inimigo está abalando, está te dando prejuízo. Não sei se atingir sua área financeira, material, mas Deus dá uma vitória muito grande, viu, querido? Amém. Glória. A senhora, levanta a mão, a senhora que lá na pastora Cristina me viu pela primeira vez. A sua vértebra, de cima para baixo, da medula óssea para baixo, a quarta, está inflamando. E eu vi essa inflamação atingindo o osso da sua coluna. E ia começar, você ia começar a sentir dores, principalmente aqui, senhor, você ia começar a sentir dores demais. Essa aflição ia passar para as outras vértebras. E Deus dá uma vitória muito grande para a senhora. Essa aflição ia passar para a medula. E Deus dá uma vitória muito grande para você, viu, minha irmã? Glória a Deus, glória a Jesus de Nazaré. Glória a Deus.
Deus. Aleluia, Jesus. Pastora Júlia, Deus manda dizer para a senhora que Ele está dando um livramento com o ente querido da senhora. Porque eu vi a senhora em luto, não sei se é marido, se é filho, mas eu vi a senhora em luto. E Deus dá um livramento muito grande para esse ente querido da senhora. Para saber que Deus está falando, há 15 dias a senhora teve um pressentimento ruim. Deus dá vitória muito grande para você e sua família, viu? Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Tem alguém nessa noite aqui que ouviu a palavra e quer ter um encontro com Jesus? Reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida? Reconciliar, entregar sua vida para Jesus. Não tem? Tem? Não tem, que Deus abençoa. Quer retornar aqui direito, em nome do Senhor. Glória a Deus.